Bem, pessoal, então vamos dar continuidade aqui ao trafo nuclear que a gente está fazendo com chapas em I. Então, a Angélica Ush pergunta sobre qual a quantidade de chapas para fazer esse trafo e qual a constante ou variável que a gente vai usar. Bem, a constante para transformadores, tanto esse nuclear quanto aquele outro encoraçado, é 48,4. Essa é a base. Agora, podemos usar aí uma variável de acordo com a gente quer um rendimento nesse trafo. Essa constante de 48,4 é para que o trafo tenha aí um rendimento o melhor possível, aí aproximando a 80%. Mas de acordo com a chapa, não chega a 80%. Às vezes as chapas comuns aí, digamos assim, chapas preta, que é o grão não orientado, essas chapas comuns aí, chega aí a 70%, 75%. E o grão orientado de silício chega a 80%, 85%. Os cálculos para o trafo será o mesmo. A quantidade de chapas que a gente vai usar vai depender da espessura dessa chapa. A exemplo, essa aqui que a gente está montando, que eu mostrei lá para vocês, ele teve uma altura ali de 5,5. O empilhamento de todas as chapas. Vamos dizer aí que deu 5 centímetros. 50 milímetros. Cada um daquele lá tem 10 chapas. Tinha 13, então 130 chapas. 50 milímetros dividido por 130, que pega ali a quantidade dividido pela quantidade de chapas. A medida dele em milímetros dividido pela quantidade de chapas, que foi 130. Então deu 0,38 milímetros cada chapa. Isso quer dizer que cada chapa tem menos de meio milímetro. E quanto mais fina a chapa, melhor rendimento terá o transformador, que terá mais partes entre si isoladas. E o modo que a gente vai enrolar ele pode ser enrolar meia parte de um lado do primário, meia parte do outro lado e deixando os espaços embaixo para o secundário. Ou podemos pegar esse primário, metade dele, preencher o ferro, a outra metade preencher e aí passar o secundário em um dos lados, ou de um ou do outro. Esse bobinamento tem que ser feito no mesmo sentido, tanto um lado quanto o outro, no mesmo sentido. A ponta primeira aqui, esse aqui está bobinado aqui no sentido horário, sentido que gira o relógio. Então está bobinado desse modo aqui. Então, ponta 1. Terminou, ponta 3. O outro lado, ponta 4. Bobinou, mesmo sentido, ponta 2. Agora observe se a gente pegar aqui, olha. Vim tirando ele aqui. Quando chegar aqui, continuar pela ponta 2, essa ponta vai estar por baixo, ele vai estar voltando ao contrário. Então olha aqui, se eu pegasse esse mesmo bobinado aqui, invertesse ele, deixasse ele em um plano, observe que ele ia ficar no mesmo sentido do outro, olha. Por isso que as combinações vai ser essas aqui que eu vou dizer para vocês. Então se a gente for ligar ele aqui em 220, a ponta 2 e 3 junta. E a entrada vai ser a ponta 1 e a ponta 4. E aí vamos ter aqui duas tensões. Podemos fazer um autotrafo. Enquanto a gente estiver usando ele em 220, a ponta 1 e a 4 na rede, podemos usar essa junção aqui 2 e 3 e a 1 para fazer 110, ou 2 e 3 e a 4 para ter uma saída 110. Como o autotransformador, a potência dele será será maior do que como transformador. Porque como autotransformador, eu expliquei em um outro vídeo para vocês aí, vamos ter a corrente passando direto de um lado. O que aqui? Vamos pegar aqui, ó. A entrada aqui está no 220, 1 e 4. Então vamos pegar aqui 2 e 3 para fazer
a saída do 110 e a outra parte do 110 vamos pegar aqui. Então, parte da corrente já está passando direto aqui, não vai ser pelo fio. Então, esse aí o autotransformador. Já no transformador isolador, essa corrente será bem menor, porque ela terá que fazer o permeamento magnético no ferro. Será por indução, não será dividido igual aqui, parte por indução e parte direta. O transformador isolador, esse primário, é separado do secundário. É esse que eu vou fazer para vocês aqui, mostrar para vocês. Que eu vou colocar no secundário dele 11 mais 11, 10 mais 10 volts. Para a gente testar aqui uns inversores também e diversas outras coisas que queira fazer. Então, colocar 11 mais 11 vai ter o total de 22 volts de uma ponta na outra. E no meio vai ser 11 mais 11. Então, com esse enrolamento secundário aqui, vamos ter aqui um transformador isolador. Quanto mais isolamento eu colocar entre camadas, melhor será o isolamento desse transformador. E quanto mais distante ele ficar aqui dessa bobina, às vezes vocês vão ver aí uns transformadores que o secundário está aqui e tem um espaço no meio ali de 2 a 3 centímetros. Ou melhor, o primário está aqui, um espaço de 2 a 3 centímetros, e tem o secundário, deixando aquele espaço no meio. Também é um tipo de transformador isolador. E quanto mais distante um do outro, melhor o isolamento. Mas quanto mais distante um do outro, maior dificuldade vai ter para essa corrente passar de um lado para o outro. Nisso aí, as perdas vão ser maiores e o tráfego vai ter um menor rendimento. Mas com isso tem um maior isolamento. A exemplo aí, transformadores para altas tensões, transformadores onde se quer isolamento galvânico, transformadores onde se quer aí isolamento contra raios. Cada um tem o seu tipo de isolamento. Para isolamento comum, é pedido que de cada 50 volts, de cada diferença de 50 volts, você coloque um papel isolante. Esse isolante você pode colocar aí papel de seda, cartolina ou qualquer outro. Quanto mais espesso esse isolante, melhor o isolamento, mas maior será as perdas também. Então, por isso que o papel de seda ele tem um bom isolamento. Pode ser o papel parafinado também, tem um bom isolamento e não tem uma espessura que venha afetar tanto no bobinamento do tráfego. Então, vamos calcular esse ferro para ver aqui o que ele nos oferece. Então, o ferro deu 5,5 vezes 4,5. Um total aí de 24,75. Isso aqui o bruto. Tem aí umas perdas ainda de somando todas entre ferro e fio, a gente coloca 24%. Então, desse total, a gente tira 24% das perdas. Essa medida é 24,75. Então, 24,75 ao quadrado, ele vezes ele, vamos ter aí 612 watts bruto aí. Esse transformador aqui, que a gente está fazendo ele aí para a gente ter esse rendimento aí de 75 a 80%. Quando um transformador desse aqui é feito aí para um rendimento menor, por exemplo, aí para um carregador de baterias. Para um carregador de baterias, basta que ele tenha aí um rendimento aí de 60%. Se ele tem um rendimento de 60%, então em cima disso aqui, desse cálculo, vai ter mais 40%, que é igual a 857 watts. Só que esse tráfego não vai ficar aguentando, não vai aguentar ligado aí muito tempo. Então, se a gente pegar esses 857 watts e dividir para 14 volts, que fosse um carregador, íamos ter aí 60 amperes. É o que vem escrito nesses transformadores, 55 amperes, 60 amperes.
que vem nesses carregadores grandes. Logo eu vou apresentar um para vocês. E uma dúvida que o pessoal tem é o seguinte: o carregador ele é diferente de uma fonte. E no próximo vídeo é isso que eu vou mostrar para vocês, essas diferenças que o pessoal confunde muito. Então às vezes você vai comprar um carregador de bateria, o cara fala de 100 amperes. Não é que aquele carregador ofereça 100 amperes. Ele oferece carga para uma bateria de 100 amperes. E aí dá aquela confusão ali. Então a potência bruta do nosso travo vai ser 612 menos 24%. Então vamos ter 465 watts. Essa aí será o que a gente vai usar, o que ele vai fornecer aí. De pico podemos usar com as perdas e tudo, mas é o que ele vai aquecer mais. Então, para fazer o cálculo do fio aqui, podemos pegar os 612 watts, dividir pela tensão de trabalho que a gente vai usar. Dividido por 220, então vamos ter aí 2,7 amperes. Se a gente olhar na tabelinha, eu vou deixar a tabelazinha aí abaixo do vídeo também para vocês baixarem. Se a gente olhar na tabela, 2,7 tem 2,5 que é o fio 18. Como o trafo é um trafo que tem uma boa janela, podemos colocar aqui um fio 17. Um fio 17 que tem 3,2 amperes. Então vamos usar um fio 17 AWG que tem 3,2 amperes. Agora, se a gente for usar ele como autotrafo, podemos fazer aqui, ó, vezes 1,5, que vai para 4,8 amperes, que vai ser o que esse fio vai suportar como autotrafo. Aqui vezes 220, aí vamos ter aí 1056 watts como autotrafo, para a gente usar ele aí como autotrafo. Alcança a ter mais que isso, mas com perdas e pouco tempo, mas o uso mesmo é esse. E aí vamos escolher o fio do secundário. O fio do secundário vai ser a mesma coisa. Então temos 612 watts, sabendo que a gente não vai poder usar toda essa potência, porque vai aquecer o trafo. Vamos usar já com as perdas. 612 agora vai ser dividido pela tensão de uso que a gente vai usar. No caso aqui, eu vou usar 10 mais 10 volts, então vai ser dividido para 10 volts. Vai ser um fio que suporte 61 amperes. Olhando na tabela aqui, olha, o fio aqui é o fio 4, suporta 60 amperes. Como eu for usar 10 mais 10, então essa corrente vai ser dividida, 30 amperes, o que possibilita eu usar um fio 3 escalas abaixo desse aqui. Então o fio 3 escalas abaixo, tem o 4, você conta 1, 2, 3, seria um fio 7, que tem 30 amperes. Então eu posso usar um fio 7 para fazer um lado e fazer o outro. Neste caso aqui que eu vou usar 10 mais 10 volts. Pronto, então no primário vai ficar AWG 17 e no secundário AWG 7. Mas e a quantidade de espiras agora? Qual é a quantidade de espiras em cada bobinamento desse? Quando queremos um trafo para um melhor rendimento possível, então temos que escolher uma variável de 48. Vamos pegar 48,4 e dividir pela medida do nosso ferro lá, que foi 24,75. Então deu 1,9 espiras por volt. Podemos tirar a dízima ali e colocar 1,9. 1,9 agora é vezes a tensão de trabalho, vezes 220 volts.
Então vamos ter 418 voltas. 418 espiras dividido por 2, que vai ser metade aqui e metade aqui. Podemos fazer, como eu falei para vocês, completar a camada de uma ponta no outro no trafo, dos dois lados aqui, e passar o secundário de um lado deles. Ou podemos deixar esses pequenos espaços aqui e fazer 4 bobinas, para deixar eles separados. Há um exemplo assim, suponha que você queira deixar eles separados, pelo fato de você, se der defeito em uma dessas bobinas, você pode reparar qualquer uma delas. E se você passar o secundário por cima aqui e vir a der defeito na bobina de baixo, você vai ter que retirar aquele de cima. Então essa é uma das coisas. Mas sobre a questão assim do rendimento, não vai cair. Eu já li vários assuntos sobre transformadores, fiz curso sobre transformadores e o assunto é o mesmo. Não vai ter, nesse tipo de trafo aqui, não vai ter tanta diferença se vai ficar em cima ou se vai ficar embaixo. Então, continuando aqui, 1,9 espiras vezes 10, eu vou ter que passar 19 espiras de cada lado. Então, eu vou passar 19 espiras desse lado e 19 espiras desse lado, para mim fazer o bobinamento. Então, feito isso aqui, vamos passar agora para fazer a parte do carretel, que como vocês viram, esse trafo não tem carretel. Vamos fazer o carretel e fazer o bobinamento. Então, se vocês gostaram, deixa o ok de vocês no vídeo, compartilhe o vídeo para que outros vejam. Muito obrigado e até a próxima.